Sexta-feira, 14 de agosto, e você confere no seu Jornal da Rede. Resgate de animais após 72 horas do terremoto na Colômbia. O OEA irá mandar observadores para acompanhar as eleições brasileiras. Nova edição do programa de adoção presencial Baby Me Leva em Suzano. Tem a 5ª edição da Expo Guararema Motoclube nesse final de semana. E uma entrevista exclusiva sobre o mês do advogado. Além, logicamente, do seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O terremoto de magnitude 7.4 que atingiu a Colômbia deixou 273 mortos, mais de 3.800 feridos e mais de 12.000 moradias destruídas, além de mobilizar voluntários no resgate de animais de estimação, enquanto o prazo decisivo de 72 horas para encontrar sobreviventes chegava ao fim nesta quinta-feira. Em Cali, a advogada Vicky Giraldo conseguiu reencontrar seu gato Pollux no meio ali aos escombros de um edifício destruído, enquanto outros moradores, como Andréa Paredes, ainda buscam por seus bichinhos de estimação presos. Equipes de resgate veterinários também retiraram com vida e hidrataram outros cães sob aplausos, destacando ali o esforço voluntário dedicado a salvar os animais que permaneciam desaparecidos. Tomara que ache aí muitos outros, né? Os bichinhos às vezes fogem, se escondem, mas o pessoal vai encontrar. Agora vamos mudar de assunto, falar da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ela anunciou o envio de uma missão de observação para acompanhar ali as eleições de 2026 no Brasil, cobrindo tanto o primeiro turno em 4 de outubro, quanto o eventual segundo turno no dia 25 de outubro. Chefiada pelo ex-secretário-geral da entidade, José Miguel Souza, essa será a 5ª vez desde 2018 que o grupo monitora o pleito nacional, repetindo ali o trabalho realizado em 2022, quando a OEA elogiou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e a eficácia das urnas eletrônicas. Em contrapartida, a instituição lembrou posturas anteriores da América Latina, como a crítica e o não reconhecimento do resultado da eleição presidencial na Venezuela em 2024 devido a irregularidades apontadas no pleito de Nicolás Maduro. Vamos já vir para o Brasil? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral esclareceu que a inclusão indevida de Flávio Bolsonaro no partido Missão não decorreu de um ataque hacker aos sistemas da corte, mas sim do uso de credenciais válidas por alguém autorizado pela própria legenda. Após o ocorrido, o presidente do órgão, o ministro Cássio Nunes Marques, determinou a restauração da vinculação com o Partido Liberal, o PL, e encaminhou uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral, além de ordenar que a Polícia Judiciária instaure ali um inquérito para apurar tanto o caso envolvendo o candidato do PL, quanto tentativas similares identificadas com o nome do presidente Lula também. O sistema de filiações passou por suspensão temporária para averiguações, mas foi normalizado para garantir ali os registros dentro dos prazos legais. Vamos de notícia muito boa aqui no jornal. Olha, o bebê Noah Gabriel de Cruz Santos, ele recebeu alta médica na quarta-feira e retornou para casa em Rio Claro após ser recebido por uma festa ali com boas-vindas pela família. O menino, ele estava internado no Hospital das Clínicas de Bauru desde o dia 17 de julho, para onde foi transferido após um episódio extraordinário no dia 15 de julho, quando sofreu ali uma parada cardiorrespiratória na UTI neonatal da Santa Casa de Rio Claro e teve o óbito constatado. Eu falei aqui no jornal algum tempo atrás. Olha, cerca de 2 horas depois, um agente da funerária ali percebeu que o bebê se mexia dentro do saco plástico e encontrou com vida. Após a recuperação, extubação e acompanhamento especializado, Noah segue em recuperação lá no conforto de casa, enquanto a Santa Casa de Rio Claro sustenta que todos os protocolos foram cumpridos e que não houve falha assistencial. Acho que ainda vai dar um pouco de fala aí nesse caso, né? Vamos falar agora da Polícia Civil. Ela recuperou nesta quinta-feira 8 obras de arte do pintor francês Henri Matisse, avaliadas em mais de R$1 milhão, que haviam sido roubadas da bibliografia Mário de Andrade na capital em dezembro do ano passado. Os exemplares foram localizados num apartamento no centro de São Bernardo do Campo, onde o homem foi preso em flagrante por receptação e posse ilegal de arma de fogo.
Outras 5 obras de Cândido Portinari ainda estão desaparecidas, enquanto o mandante do crime já havia sido preso preventivamente pela Polícia Federal em abril, no âmbito de investigações sobre o comércio clandestino de patrimônio cultural. E o governo de São Paulo divulgou orientações essenciais sobre os procedimentos imediatos que devem ser adotados em caso de furto ou roubo de aparelhos celulares para minimizar prejuízos e auxiliar as investigações policiais. Garanto que se você não teve o seu aparelho roubado, você conhece alguém que teve, né? Entre as principais recomendações estão o registro do boletim de ocorrência presencialmente ou pela delegacia eletrônica, com a inclusão do número do e-mail, o compartilhamento da localização em tempo real através das ferramentas dos fabricantes, o contato imediato com os bancos para o bloqueio de contas e a utilização do aplicativo Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública para bloqueios gerais. Não deixe de fazer, gente. Não serve para nada fazer o boletim. Tem um boletim eletrônico, é tão fácil de fazer, aí garante aí, pelo menos, que você consiga, se receber algum problema, a partir do seu aparelho, aí você já mostra que não estava com você, né? Vamos vir para o nosso Alto Tietê? Olha, a organização não governamental Gerando Falcões abriu 50 vagas de emprego em regime CLT para atuação na capital paulista e em municípios do Alto Tietê, incluindo Guarulhos, Mogi, Itaquá e Poá. São 35 oportunidades exclusivas para mulheres no cargo de mentoria e ali mais 15 vagas para auxiliar de captação, com exigência de ensino médio completo e oferta de benefícios. Tem plano de saúde, vale alimentação e convênio com o Well Hub. As inscrições podem ser realizadas até setembro por meio dos links oficiais da instituição ou pelo contato de WhatsApp disponibilizado pela orientação aos candidatos. Notícia séria passando aqui no seu Jornal da Rede. Um médico de 52 anos foi preso em flagrante em Mogi das Cruzes, suspeito de atear fogo na sua esposa de 42 anos durante uma discussão no condomínio no Parque Monte Líbano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o casal teria discutido após o homem se recusar a fornecer a senha de desbloqueio ali do celular, momento que ele jogou álcool sobre a vítima e ateou fogo nas roupas da mulher. Ela sofreu queimaduras pelo corpo, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Santana e o suspeito teve a prisão convertida para preventiva, sendo encaminhado ali ao Centro de Detenção Provisória do município. Que coisa, viu? A gente vê tanto caso passando pelo seu Jornal da Rede. Vamos falar agora de um homem de 32 anos que foi preso pela polícia em Itaquá após furtar entre 15 e 20 mil reais em joias e semijoias de um estabelecimento comercial na madrugada de segunda. Câmeras de segurança registraram ali o momento em que o suspeito arrombou a porta da loja, entrou, encheu a mochila com anéis, alianças e correntes. O proprietário foi alertado pelo sistema de monitoramento, acionou as autoridades, permitindo que o indivíduo fosse localizado e preso horas depois, às 11h20 da manhã, na posse dos produtos furtados. Aí deu para devolver aí pro dono, né? Ainda pela cidade, um motorista morreu na manhã de hoje após um acidente envolvendo 2 veículos no quilômetro 124 do Rodoanel Mário Covas. Segundo a concessionária SPMar e a Polícia Militar, uma caminhonete colidiu na traseira de um utilitário na pista interna, fazendo com que o veículo capotasse e atingisse a defensa metálica. O condutor preso nas ferragens não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local, enquanto uma segunda vítima com ferimentos leves foi encaminhada ao Hospital Santa Marcelina com interdições tornadas necessárias na faixa 3 interna e no acostamento da pista externa. Olha só, e no próximo bloco tem a nova edição do programa de adoção presencial Baby Me Leve em Suzano e mais a 5ª edição da Expo Guararema Motoclube nesse final de semana. Fica aí que a gente volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do açaí fruta brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite,
trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o açaí fruta brasileira. Esse é o açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Como parte das ações da campanha Agosto Dourado, o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, o Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde e o Banco de Leite Humano do município estão recebendo doações de potes de vidro com tampa plástica durante todo o mês de agosto. Os recipientes arrecadados são utilizados na coleta, armazenamento, processamento e distribuição de leite materno para recém-nascidos necessitados. Para ampliar a mobilização, um aulão de ritmos no Parque Júlio Fracalanza será realizado na próxima terça, às 8 da manhã, para conscientizar a população e transformar os participantes em agentes multiplicadores ali da causa. As doações podem ser entregues de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde, nos 3 pontos oficiais de arrecadação na cidade. E a vereadora de Mogi das Cruzes, Malu Fernandes, anunciou durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta terça, a conquista de 349,2 mil viabilizados via emenda parlamentar da deputada federal Rosana Vale, do PL São Paulo, para o custeio de cirurgias de endometriose no município. Única vereadora no país a participar do debate sobre a saúde da mulher, promovido pela Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, a parlamentar também defendeu a implementação de fisioterapia pélvica nas unidades básicas de saúde, reforçando a iniciativa por meio de um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal para ampliar o suporte à qualidade de vida das pacientes. Muito importante, viu, salientar. Ainda pela cidade, a primeira edição do Mogi Jazz e Blues Fest, realizada no último sábado na Vila Hélio e no centro de Mogi, reuniu aproximadamente 3 mil pessoas com apresentações de Moni e os Marianos, Daniel Granado e Thaís Melo e Banda. Patrocinado pelo Grupo Marbor por meio da Lei de Incentivo à Cultura e com apoio da Prefeitura Municipal e do Buchicho Bar, o evento contou com entrada solidária e arrecadou mais de 200 quilos de alimentos não perecíveis destinados à campanha Inverno Solidário para apoio à ONG Recomeçar e à Casa São Vicente de Paulo. Gente, quando tiver essas programações, tanto em Mogi como em todas as cidades do Alto Tietê, vale muito a pena participar. É gratuita e você pode colaborar aí com as pessoas em situação de vulnerabilidade. E como parte da programação do Agosto Jovem, 20 jovens de Suzano, integrantes da Associação de Apoio para Deficientes Visuais e do Rotary Club, participaram nesta quinta da Caravana da Juventude. Olha, a iniciativa promoveu uma visita ao gabinete do prefeito Pedro Ishi para um diálogo sobre a administração municipal e ao Centro de Segurança Integrada, onde o grupo conheceu a estrutura tecnológica de monitoramento do município. O dia foi encerrado com um piquenique no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, no Parque do Mirante, em uma ação que buscou lhe fortalecer o sentimento de pertencimento e aproximar os participantes dos serviços públicos da cidade. Conhecer um pouquinho, né? Ainda por Suzano, a Secretaria de Meio Ambiente realiza nesse domingo, das 10 da manhã até às 5 horas, olha, no Parque Municipal Max Pfeffer, mais uma edição do programa de adoção presencial Baby Me Leva. O evento contará com aproximadamente 30 cãezinhos e gatos à espera de um novo lar, além de orientações sobre guarda responsável e preenchimento de um termo de compromisso para os interessados. Criada em 2020, com mais de 2.500 adoções conseguidas, a iniciativa também permite o contato ali com os pets através da plataforma digital oficial do programa para o agendamento de visitas. E tem coisa boa também em Guararema. A 5ª edição da Expo Guararema Moto Clube vai ser realizada nesse final de semana na Vila de Luiz Carlos, reunindo exposição de motos e triciclos, atrações para a família e 6 shows de rock ao longo dos 2 dias.
realizada pelo Guararema Moto Clube com apoio da Prefeitura Municipal. A programação conta com entrada solidária mediante a doação de uma escova ou creme dental ali destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Os portões e as apresentações musicais começam cedo, viu? Às 10 da manhã, passando por bandas como The Walrus, Red Rock, Cadillac Dinossauro, Forside, Highway to Rock e The Chronicles. Ainda pela cidade, a Prefeitura realiza nesse domingo a 15ª edição do Guararema Open de Taekwondo, a partir das 9 da manhã, no Ginásio de Esportes Lázaro Germano, no bairro Ipiranga. O evento deve reunir aproximadamente 300 atletas de diferentes equipes, faixas etárias e academias da região. Entrada gratuita, tá? Para o público que desejar acompanhar as disputas. A competição destaca a força das artes marciais no calendário esportivo municipal, onde a modalidade é oferecida gratuitamente pela administração local. E mais informações podem ser obtidas pelo 4693-3601. Vamos falar de coisa boa também em Salesópolis. Lá vai ser realizado a partir de hoje e com finalização no domingo, o 2º Festival Caipira e o 4º Festival Cachaça, Leitão e Mel, na Rua Prefeito Antônio Camargo Primo, número 150, no Jardim São Vicente. Com entrada gratuita e uma programação promovida pela Prefeitura, esse evento reúne 3 dias de música, cultura e um espaço gastronômico dedicado aos 3 produtos típicos que dão nome ao festival. A agenda conta com apresentações de destacadas atrações, como a Orquestra de Viola de Igaratá, a dupla Léo Bueno e Júlio César, manifestações tradicionais da campanha de Moçambique, Origens do Congo, homenagem aos romeiros e rodas de viola com artistas regionais. Vale muito a pena participar, hein? Vamos ver como é que fica o tempo para o seu final de semana? Em Mogi, o sábado inicia parcialmente nublado e tempo fresco. À tarde, as temperaturas tendem a subir. No domingo, teremos céu parcialmente nublado o dia todo, mínima de 16 graus e máxima de 28. Em Salesópolis, o cenário se mantém com mínima de 16 graus e máxima de 27. Olha só, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rede Alto Títer o pessoal da OAB de Suzano. Estou recebendo o Fabrício. Tudo bem, o Fabrício Ciccone, presidente da OAB de Suzano, né? A Edjane, vice, isso. E a Antônia Gasparotti, também que faz parte. Ela é da diretoria e da OAB de Suzano. O pessoal veio aqui porque essa semana está sendo comemorado o Dia do Advogado, que foi no dia 11 de agosto, 11 certo? de agosto, Dia do Advogado. Isso mesmo. O mês inteiro a gente comemora o mês do advogado, o mês da advocacia. A gente descobre o quanto a gente precisa de advogado, né? Para tudo, né? Uhum. Olha, assim, vocês estão promovendo uma campanha muito legal para conscientizar as pessoas sobre a importância do advogado, né? Isso. Tem assim, a gente às vezes leigos, né? O pessoal assim não percebe o quanto o advogado pode ajudar em todas as áreas praticamente, né? Sim. Na verdade, essa campanha, então, no mês de agosto, ela é voltada para que o advogado se valorize, então a valorização do advogado, mas ela é principalmente voltada para a sociedade civil, para que a sociedade, né, assim, aprenda, adquira o hábito de sempre consultar um advogado. Então o mote da campanha é: consulte sempre um advogado, sem advocacia não há justiça. Então essa é a campanha desse mês de agosto. E aqui acrescentando a fala do Dr. Fabrício, a população sempre tem que pensar que não à toa, Manu, tá lá no artigo 133 da Constituição Federal a carreira do advogado e a importância do advogado para a sociedade. Então, quando o legislador criou na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, e preveu a advocacia e sua proteção como administrador da justiça, não foi à toa, é porque nós somos a voz da sociedade. Nós somos os únicos legitimados a defender e representar a sociedade em todo e qualquer tipo de violação previsto na nossa Constituição Federal. E o advogado deve ser consultado não só em caráter de resolução, mas de prevenção. Então, muitas vezes, Manu, nós evitamos que aconteça um problema com uma orientação ao cidadão. Então, é importantíssimo essa busca ao advogado. Advogado. Nós estávamos falando nos bastidores, comentando alguns causos, né? Assim, às vezes a gente tem a impressão que eu não preciso de um advogado, eu vou atrás de um contador ou eu vou atrás de um outro profissional.
Na verdade, cada um tem a sua função, né? Mas o advogado, ele consegue atingir vários âmbitos, né? Claro, então, né, o advogado, com respeito a todos os profissionais, de todas as áreas, mas o advogado é aquele que vai identificar, inclusive para encaminhar aquilo para um contador, aquilo para um engenheiro, aquilo para um médico. Então, né, qual é a ideia? Que a população, né, justamente busca o profissional advogado para que então o advogado dê esse encaminhamento. Se o advogado entender que aquilo será melhor solucionado, muitas vezes até por um engenheiro, por um arquiteto, por um contador, por um administrador de empresas, enfim, por outros profissionais, né, que o advogado faça esse encaminhamento. Mas o que a gente costuma repetir aí várias vezes é que o advogado como essencial à administração da justiça. O que isso quer dizer para a sociedade? Isso quer dizer que todos os problemas que envolvam direitos, que envolvam justiça, né, que a sociedade busque sempre, ao menos, se consultar com um advogado. Né? Esse advogado dará, então, esse encaminhamento para cada caso. Como vocês falaram mesmo, né? Ediane, procurar um advogado antes de, eu tô com um problema, tem que resolver, né? Sim. Nessa parte de consultoria, pode prevenir muitos problemas, então? Muitos problemas, evitar danos, evitar prejuízos e evitar reparações que não voltam atrás. Vocês estavam comentando dessa questão de um contador, um arquiteto. Nós, advogados, inclusive, trabalhamos muito em parceria com esses profissionais. Precisa, né? Então, muitas vezes, numa atuação em direito tributário, a gente vai demandar serviços para a contabilidade que são específicos da atuação. Num trabalho de uma regularização imobiliária, muitas vezes a gente vai demandar por arquiteto, vamos trabalhar junto, o advogado ali fazendo a parte legal, técnica, jurídica, e ele, os outros profissionais do seu campo de atuação. Então, assim, você pode evitar prejuízos irreparáveis consultando preventivamente um advogado. E não tardem em procurar, porque existem marcos, existem prazos prescricionais que são previstos no nosso código. Então, muitas vezes a pessoa, acho que vou procurar um advogado. Resolvo depois, vai deixando, né? Aí passa 3, 5, a vida passa muito rápido. Aí quando chega no escritório, infelizmente, nós não vamos conseguir mais ajudá-lo. Isso é muito triste para nós advogados. Não, olha, gente, então faz diferença. E lembrando que inteligência artificial não é advogado, né? Que eu acho que nesses tempos o pessoal anda consultando muito a inteligência artificial ali, vai achando que está prestando uma consultoria, não nada disso. Faz diferença vocês, né? Lógico, né? A inteligência artificial, assim, ela é uma ferramenta que veio né, assim, ela vem para, de alguma forma, claro, somar com a vida em sociedade como um todo, e a gente tem que assimilar isso. Mas é importante, né, saber que o advogado cuida de vidas humanas. Essa humanidade, né, assim, ainda é muito necessária para o juiz, para o delegado de polícia, para o advogado, para todos aqueles que lidam com realmente questões, problemas sensíveis das vidas humanas. E aí isso que a gente percebe, que a inteligência artificial, ela erra, muitas vezes, ela se equivoca, alucina, que é o termo, né? Ela se equivoca, né? E ela não tem esse olhar humano para algumas situações que são necessárias. E é muito necessário, né? Né? E o acolhimento também, né? Porque nós, como os colegas já falaram, nós olhamos para aquela pessoa de uma forma ampla. Então, nós vamos orientar com o coração, com a alma, né, aliados ao direito. É muito diferente. Que está intrínseco na profissão do advogado, né? Para muitos, a profissão do advogado é mais que ser advogado, é realmente um sacerdócio, né? E sendo 24 horas por dia, né? Porque o cliente vai entrar em contato, às vezes é meia-noite, eu acho que vocês não têm horário, vocês recebem alguma chamada aí, né? As demandas judiciais, elas às vezes levam anos, né? Sim. O advogado presta um serviço, às vezes de um prazo muito longo, e ele não se desliga, não se desconecta daqueles problemas, daquelas angústias de cada cliente. Realmente é um desafio. Olha, gente, para finalizar, vamos só falar um pouquinho da OAB, né? Que vocês, logicamente, estando na diretoria, você na presidência, teve até a comemoração dos 50 anos, né, da OAB. A OAB de Suzano, ela dá um respaldo, não só de Suzano, como todas, né? Mas ela dá um respaldo para o advogado que faz parte ali da OAB, no sentido amplo de oferecer tudo, né? Até atualizações, se precisar, né? O papel institucional da OAB, né, assim, é acolher o advogado e também preparar esse advogado para que exerça da melhor forma a profissão.
Então isso é feito por meio de palestras, de cursos, de atualizações constantes, de discussões, né, assim, conversas, diálogos com o Poder Judiciário. Então a OAB tem um papel fundamental para que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada e fique cada vez mais atualizada. Cada profissional consiga ali exercer. Para que você tenha uma ideia, hoje a nossa sede, uma sede nova, moderna, nós temos inclusive salas em que os advogados agendam ali mesmo os atendimentos. Então a gente chama de salas de co-work, né, salas de autoatendimento. Especialmente para a jovem advocacia ou para aquela advocacia mais experiente que já não tem mais o seu escritório, pode contar com equipamentos atualizados, com o suporte da secretaria. E nesse sentido de atualização, o ano passado, inclusive, promovemos diversos cursos em inovação e tecnologia, que é uma ferramenta que, se usada bem, conhecendo ela agrega para o profissional da advocacia também, mas para a população, vou fazer um acréscimo aqui, para tomar muito cuidado, porque ainda que o chat ou outros, afins, te deem uma resposta, muitas vezes aquela resposta, ela não vem com a interpretação do conhecimento jurídico que a gente estuda. E de todo com a nossa questão específica, né? Exato. A nossa experiência. São 5 anos, são cursos de especialização, pós-graduação. Então, assim, o direito, ele não é uma matemática, ele comporta muita interpretação. Então, tenham muito cuidado com essas respostas que hoje as ferramentas têm dado para vocês. E tem muitas vezes, assim, até confundido a população. Consulte sempre o advogado. Consulte sempre o advogado, lembrando que o seu caso é seu, né? Ele é diferente de outros. Cada caso tem suas peculiaridades, seus detalhes. Então, não generalize o seu problema, porque a inteligência artificial vai enganar você. É isso mesmo. Olha, é importante pegar nesse ponto, né, assim, e falar um pouco da importância da OAB para o profissional advogado, né? Antônia, assim, existem algumas, lá na OAB, alguns atendimentos para o público idoso, né, assim, se quiser, para o PCD, então pode procurar? Sim, a nossa gestão tem 52 comissões temáticas de amplos temas, todos os presidentes e as equipes muito preparadas, então a pessoa que tiver qualquer problema em relação a isso, pode sim se dirigir à OAB e vai ser muito bem encaminhado. A gente costuma, assim, reafirmar hoje, Manu, sempre que a gente tem esses espaços, que a OAB está preenchendo diversos espaços no município, alcançando o cidadão de formas muito diferentes, na escola, no bairro, através de cidadania, com a comissão de PCD, liberdade religiosa, tem um trabalho lindo aqui na nossa cidade. Então a gente está levando muita informação para a população e é assim que a gente tem uma população cada vez melhor. E para o advogado, vários cursos, várias palestras excelentes, né? Temos cursos da ESA, da Escola Superior de Advocacia, então queremos que todos estejam cada vez mais presentes. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês. A gente poderia desenvolver muitos temas aqui, mas o pessoal, acho que de casa, abriu assim o olhar para a importância, que às vezes, eu vou gastar dinheiro, não, acaba sendo um investimento, porque às vezes uma consultoria simples ali já faz a diferença na vida, né? E a gente garante que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E você usou a palavra certa, é sempre um investimento, porque ou você vai sair com uma prevenção de um risco ou com um prejuízo que vai deixar de existir na sua vida. Com certeza. Vale a pena. Então, a gente até tem essa fala interna dizendo, se você tem um problema de saúde, procure o médico. Se você tem um problema envolvendo justiça, direito, procure sempre, consulte sempre um advogado. E sem advocacia não há justiça. Esse é o nosso lema. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês. Se já são de casa, sabem que são sempre bem-vindos, tá bom? Obrigada. Manu, eu quero agradecer esse espaço, a sua sutileza e a sua forma que você transmite a informação para o nosso cidadão. Imagina. Parabéns, olha. Manu. E que vocês venham muito mais vezes aqui na casa, tá bom? Gratidão. E até o próximo bloco com o Resenha na Rede com o Lucas. Você sabia que um dos alimentos mais tradicionais do Japão nasceu de uma descoberta há mais de 1000 anos? Conta a história que grãos de soja cozidos foram guardados em palha de arroz durante uma viagem. Com o passar do tempo, a fermentação aconteceu naturalmente e deu origem ao natô.
um alimento que atravessou os séculos e continua presente na mesa de milhões de japoneses. Reconhecido por seu alto valor nutritivo, o natto vem conquistando cada vez mais espaço e despertando a curiosidade dos brasileiros que buscam uma alimentação natural e saudável. Na Goro, essa tradição é preservada com o cuidado que ela merece. Utilizamos grãos especiais selecionados especialmente para a produção de natto. Da escolha da matéria-prima à fermentação natural, cada etapa é conduzida com rigor, dedicação e os mais altos padrões de higiene. Assim nasce um natto autêntico com a textura, o sabor e a qualidade que fazem da Goro uma referência em produtos japoneses. Descubra por que um alimento com mais de 1000 anos de história continua conquistando gerações e agora cada vez mais brasileiros. Natto Goro, a tradição japonesa produzida com excelência para sua mesa. Goro, produtos japoneses, sempre fazendo o melhor para você. Fala pessoal da Rede Alto Tietê, eu sou o Lucas Barreiros, está começando por aqui mais um Resenha na Rede e hoje a gente vai falar bastante sobre os jogos de ida das oitavas de final da Sul-Americana e também da Libertadores. Lembrando que esse confronto aí, essa semana de futebol começou ainda na terça-feira com Bolívar e São Paulo que se enfrentaram na altitude de La Paz e o tricolor que saiu na frente ali ainda na primeira etapa, acabou tomando empate, mas vai decidir no Morumbi na próxima semana e, é claro, vai ter uma chance aí muito boa de se classificar e avançar às quartas de final da competição. Outra equipe que também começou bem, também foi com o pé direito nessa Sul-Americana, foi o Santos, que recebeu o Macará na Vila Belmiro e venceu por 2-1. Os gols da equipe santista foram marcados por Gabigol, Gabriel Barbosa, que chegou a ser o 100º tento com a camisa do Peixão, e também por William Arão, que foi o responsável pelo gol de virada. O Peixe saiu perdendo com um gol ainda na primeira etapa, mas depois conseguiu aí se reencontrar na partida. Uma bela atuação do Neymar. O Gabigol chegou a fazer mais uma, mas estava impedido. Mas, entre várias polêmicas, um jogo ali brigado, o Santos conseguiu vencer e avançar na competição. Vencer e avançar não, teve o jogo de ida, mas já foi avançando, então vamos colocar assim para essa classificação. Lembrando, o jogo de volta também acontece na próxima semana. E é claro, temos também Libertadores acontecendo. Na quarta, tivemos o Palmeiras entrando em campo e a equipe alviverde acabou ficando no empate. Um empate amargo que aconteceu no Nubank Park. A equipe de Abel Ferreira saiu na frente, estava vencendo a partida, mas as coisas começaram a desandar. Tivemos primeiro a expulsão de Andréas Pereira, ele que... foi um lance em que ele estava vindo, acabou tirando o braço ali, meio que batendo no jogador adversário. O VAR revisou e achou que era para vermelho. E aí tivemos então essa expulsão acontecendo, o Verdão com um a menos. Já no apagar das luzes, veio um cruzamento da direita para a esquerda. E aí tivemos Carlos Miguel falhando, o goleiro do Palmeiras, acabou ali batendo com o cotovelo, foi tentando fazer a saída e acabou se enrolando e a bola foi para o fundo do gol. Então o empate da equipe do Cerro Porteño tivemos nesse jogo disputado no Allianz Parque. A volta é fora de casa. E também na Libertadores, mas na quinta-feira, e sim mesmo dia do jogo do Santos, tivemos o Corinthians entrando em campo, enfrentando o Rosário Central no Gigante de Arroito, lá na Argentina, na cidade de Rosário. E jogando fora de casa, o Timão fez um jogo interessante. Primeiro tempo muito bom, conseguiu ali uma bola no travessão com o Matheus Bidu, conseguiu administrar a partida, mas na segunda etapa o Rosário cresceu, foi para cima, mas também sem muitos sustos, sem grandes sustos. A principal chance foi do Campas, mas ele não conseguiu botar a bola na rede. Então, Corinthians, por mais que tenha tido o Alan expulso na segunda etapa, conseguiu superar essa adversidade fora de casa e aí volta para Itaquera na semana que vem
com totais condições de avançar para a próxima fase da Libertadores. Bom, mas agora o papo muda, a gente sai aí de competições internacionais, voltamos na próxima edição aí do seu Resenha na Rede a falar sobre isso, mas agora é Campeonato Brasileiro que importa, porque teremos rodada já começando a partir desse sábado com os gigantes paulistas em campo. Às 4h30 da tarde teremos Fluminense e Palmeiras se enfrentando no Maracanã. Já às 9 da noite é a vez de São Paulo e Curitiba se enfrentarem no Morumbis. A rodada continua no domingo e às 4 da tarde, Vasco e Santos duelam no São Januário. Então, em São Januário, a equipe do Vasco tentará surpreender o Santos. O Santos terá surpreender o Cruz Maltino em casa. E para fechar essa rodada, às 7h30 da noite no domingo, o Corinthians recebe o Cruzeiro, nesse que é um jogo que promete ter equipes mistas em campo, ambos pensando na Libertadores, então não se surpreendam se forem escalações bem diferentes do que estamos acostumados com o time titular. E olha só, obviamente a gente não comenta só sobre futebol por aqui no seu Resenha na Rede, então nada mais justo que lembrar dos resultados do Mogi Basquete, que estreou com vitória lá no Campeonato Paulista e depois seguiu vencendo. Nesse meio de semana, o Mogi venceu a equipe do São José por 101-67 no Ugão, foi um amasso. E olha só, a equipe que está invicta no campeonato volta à quadra nesse sábado já. Então, às 18 horas, às 6 horas da tarde, a equipe do Mogi recebe o Bauru Basket em casa. Então, é mais uma partida do Campeonato Paulista, um jogo muito interessante, onde teremos o reencontro de Dontrell Bright com sua antiga equipe. Então, a lei do ex, será que vai fazer valer a pena? A gente fica de olho por aqui, torcendo pelo Mogi Basquete. Lembrando que os ingressos já estão disponíveis no site, que o Mogi tem aqui o Eleven Tickets, que é o site oficial da venda de ingressos para o jogo do Mogi Basquete, ou melhor, para os jogos do Mogi Basquete. E interessante também eu ressaltar aqui, pessoal, que na Rede Alto GT, então vocês viram aí nessa semana que a gente falou sobre beisebol aqui na Rede Alto GT. E é claro, a gente não poderia deixar de atualizá-los que o Bunkyo Mogi Beisebol vai disputar o Campeonato Brasileiro Interclubes Pré-Júnior. Então, competição que acontece em Ibiúna vai rolar nesse final de semana. Já passar a tabela aqui para vocês, às 8 da manhã temos Mogi das Cruzes contra Presidente Prudente, e na sequência a equipe mogiana enfrenta o Mirandópolis. Já no domingo é a vez de enfrentar o Pinheiros, então um jogo que acontece também às 8 da manhã. Lembrando que essa aqui é a 4ª edição do Campeonato Brasileiro Interclubes Pré-Júnior, então é uma fase aberta, da competição, lembrando que é classificatória. Então vamos ver aí como que vai desempenhar a equipe mogiana e, é claro, a gente atualiza vocês também por aqui. Lembrando que é sempre bom a gente falar de vários esportes, fomentar várias modalidades por aqui, porque nem só de futebol vive o mundo esportivo. Então muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas procuram às vezes alguma carreira para seguir. Muitas pessoas desistem do esporte porque pensam, não vou ser jogador, não vou ser piloto, alguma coisa assim, mas tem muito esporte para todos os gostos. Então, tá passada aí a nossa tabela por aqui dos jogos de futebol, do Brasileirão, também do Mogi Basquete e agora do beisebol. E é claro, na segunda-feira eu volto com atualizações para vocês por aqui. Um forte abraço e até mais.